Vamos lá, turminha. Segunda parte teórica, mínimo múltiplo comum. É o MMC. Vamos analisar aqui os múltiplos de 4. Bom, se você quer obter o conjunto dos múltiplos de 4, você tem que pegar o 4 e multiplicar ele pelos números naturais. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E esse conjunto, essa sucessão, ela vai aumentando de 4 em 4. 8 mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 40 e vai-se embora. Infinito. Os múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Mais 6, 24. Mais 6, 30. Mais 6, 36. Mais 6, 42. E infinito. Bom, nós estamos estudando aqui o mínimo múltiplo comum, ou seja, é aquele número que é múltiplo dos dois, do 4 e do 6 ao mesmo tempo. Então nós temos que fazer aqui o que? A interseção dos dois conjuntos, para pegar aqui os múltiplos comuns. Quem é comum nesses dois conjuntos? O 0, o 12, o 36. Bom, e observe que isso aqui vai aumentando de 12 em 12. Ó. Mais 12, 48. Mais 12, 60. Mais 12, 72. Infinito. Bem, qual é o assunto? É o mínimo múltiplo comum. Professor, existe o máximo múltiplo comum? Impossible. Não tem como. Isso é infinito, então não existe o máximo. Existe o mínimo divisor comum, o máximo divisor comum. Agora, o máximo múltiplo comum não tem como, porque esse conjunto aqui ele é infinito. Agora, aí você vai pensar assim, poxa, professor, então o mínimo múltiplo comum seria o 0. Não, mas na definição de MMC é aquele número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, não nulo, ou seja, o 0 está fora, nós não queremos o 0. Então é o próximo, seria o próximo. O 12 realmente ele é o MMC de 4 e 6. Esse rapazinho aqui é o que nos interessa. Professor Bonitão, e esse processo é um processo válido? É um processo interessante para calcular o MMC? Olha, se os números forem pequenos, até dá certo, mas não é um processo, digamos assim, de fácil conclusão, porque se forem dois ou três números grandes, esse processo aqui vai falhar, vai dar muito trabalho para você. Aí nós vamos entrar daqui a pouco na obtenção, nos processos de obtenção do MMC, beleza? Bem, então vamos calcular aqui, vamos aprender os processos de obtenção do MMC. Primeiro processo, decomposição em fatores primos. Então, esse processo, vamos calcular aqui o MMC de 90, 150 e 168. Você fatora um de cada vez, separadamente. 90 por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O 150 por 2, 75, por 3, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. O 168 por 2 dá 84, por 2, 42, por 2, 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. Estão todos fatorados. Para você encontrar o MMC, se fosse MDC, você pegaria fatores primos comuns com os menores expoentes, não é isso? Só que o MMC, ele é guloso, ele pega tudo que apareceu, sem repetir, lógico. O MMC seria todos os fatores com os maiores expoentes. Ou seja, você pega todos que apareceram, o 2, o 3, o 5, o 7, 2, 3, 5, 7. Você coloca todos, com os maiores expoentes possíveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 à primeira, 2 ao cubo. Você vai pegar 2 ao cubo. Eu tenho 3 à primeira, 3 ao quadrado, o maior expoente, 3 ao quadrado. 5 ao quadrado. E o 7 só tem ele mesmo, a primeira. Então está aqui o meu MMC. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. 2 ao cubo é 8. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 25 dá 1.800. 1.800 vezes 7, 12.600. Está aqui o nosso mínimo múltiplo comum. Quer dizer, depois do zero, que o zero é múltiplo dos 3,
a gente tem esse númerozão aqui, o 2.600 é o próximo múltiplo, o menor múltiplo comum desses três ao mesmo tempo. Esse processo aqui é muito legal. Segundo processo de obtenção do MMC é o processo da decomposição simultânea. Como assim, professor, simultâneo? Simultâneo é algo que você faz ao mesmo tempo. Ou seja, você vai fatorar os dois números ao mesmo tempo. Então eu vou colocar dois exemplos aqui para a gente poder aprender esse processo. Então, exemplo A. O MMC de 120 e 180, você fatora os dois ao mesmo tempo, simultaneamente. Por 2, 60, 90. Por 2, 30, 45. Por 2, o 30, 15, né? Por 2 daqui. Agora aqui você não tem como dividir por 2, você baixa ele, ó. Aí por 3, 15 por 3 dá 5, 45 por 3 dá 15. Por 3 de novo, o 5 você baixa, que não tem como dividir, 15 por 3 dá 5. E por 5 dá 1, finalizou. Esses fatores primos que nós obtivemos, nós vamos multiplicá-los para ter o resultado, por exemplo, multiplica todo mundo. Só que, para fazer uma jogadinha esperta aqui, você faz 2 vezes 5, 10, deixa guardado no bolso. Aí multiplica, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 9, 36. Pega do bolso aqui o 10, pá! 36 vezes 10, 360. Então, olha só, o MMC de 120 e 180 é 360. Vamos para outro exemplo. Então, vamos ver aqui o exemplo B. Vamos calcular aqui o MMC de 54, 90 e 100 pelo processo de decomposição simultânea. Então, nós vamos fatorar os três ao mesmo tempo. 54, 90 e 100 por 2, 27, 45, 50. Por 2, o 27 você baixa, 45 baixa, 50 por 2, 25. Por 3, 9, 15, 25 baixa, não dá por 3. Por 3, 3, 5, 25 você baixa. Por 3, 1, 5, 25. Por 5, 1, 5 e por 5, 1. Multiplica todo mundo aqui, todos os fatores, só que aquela jogadinha esperta, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100, são dois zeros, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 100, 2.700. Então, está aqui o meu MMC de 54, 90 e 100 pelo processo da decomposição simultânea. Então, pessoal, olha só, propriedades do MMC. São duas propriedades que nós vamos analisar aqui. Vamos calcular o MMC de 7 e 9. O 7 e o 9, nós já vimos anteriormente, eles são primos entre si. O MDC entre eles é igual a 1. Então, quando isso acontecer, o MMC de 7 e 9, de dois números primos entre si, é o produto entre eles. Então, 7 vezes 9, não perca seu tempo, 63. Sempre que você, always, que você for calcular o MMC de dois números primos entre si, é só calcular o produto entre eles, 63, está resolvido. Segunda propriedade, 84 e 42. O MMC desses dois, observe que 84 é múltiplo de 42. Ou seja, o 42 é um divisor de 84. Se eu fosse perguntar para você aqui quem é o MDC, seria o 42. Porque o 42 é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Mas nós estamos pedindo aqui quem é o MMC. É o mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo entre os dois. Quem é? É o 84. Porque o 84 é múltiplo de 42 e é múltiplo dele mesmo, porque todo número é múltiplo de si mesmo. Então, toda vez que você tiver dois números e um for múltiplo do outro, o MDC é o menor e o MMC é o maior. Está fechado. Bom, para finalizar a nossa teoria de MDC e MMC, tem uma propriedade muito interessante, essa propriedade que envolve o MDC e o MMC. Então, bora analisar aqui. Eu tenho dois números, tipo, vou dar um exemplo aqui, o 90 e o 72. Olha só o que vai acontecer. Se nós calcularmos o MDC de 90 e 72, tantaram, taran, taran, tantaran, 90, 72,
Vamos calcular aqui pelo processo do algoritmo de Euclides. Divide 90 por 72, dá 1 e sobra 18. Trago o 18 para cá. 72 por 18 dá 4 e sobra 0. 4 vezes 8, 72, vão 3. 4 vezes 1, 4, 3, 7. Então, esse rapazinho aqui é o MDC. Vamos calcular agora o MMC entre eles. Entre 90, um tapa na tua venta, e 72. Pela decomposição simultânea, que são os dois processos mais práticos. Esse aqui é o processo mais prático para o MDC e esse aqui é o processo mais rápido, mais prático para o MMC. Por 2, 45, 36. Por 2, 45, 18. Por 2, 45 e 9. Por 3, 15 e 3. Por 3, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Vezes 10, 360. Então esse aqui é o MMC. Meu amigo, olha só que interessante. Olha só que interessante. Se eu multiplicar 72 por 90, 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 7, 63, com 64, deu 6.480. E agora? Se nós multiplicarmos 360 por 18, olha só, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 6, 48, vão 4, 8 vezes 3, 24, com 4, 28. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3. Caramba, não acredito não, olha aí. 0, 8, 8, 6, 14, vai 1, 6. Que isso, meu amigo? Deu igual? Coincidência? Não, não é coincidência. Isso é uma propriedade interessantíssima. Sempre, sempre, always, que você escolher dois números naturais, calcular o MDC, calcular o MMC, e se nós multiplicarmos os dois números, o resultado que vai dar é igual ao resultado da multiplicação do MDC pelo MMC. Resumindo a propriedade, vou colocar aqui minha setinha de 3 pontas, que eu que inventei, ela é invocada, essa setinha. Se nós tivermos dois números A e B, se você multiplicar A vezes B, o resultado que der vai ser igual ao resultado da multiplicação do MDC de A e B pelo MMC de A e B. Nossa senhora, que propriedade, hein? Ela é muito cobrada, muito cobrada. Beleza? Então, vou dar mais uma lida nessa generalização da propriedade. Se nós tivermos dois números A e B, se você multiplicar A vezes B, vai dar um resultado. Esse resultado é igual ao MDC de A e B multiplicado pelo MMC de A e B. Sempre, sempre, sempre. Um abraço, pessoal.